Boa noite. Vamos ver se já está ao vivo aqui. Não, ao vivo tá entrando. Tá, já foi, já entrou. Boa noite. Boa noite, pessoal que tá entrando. Desliga aí, por favor, o áudio. Pessoal aqui na sala me dando audiência, dentro da minha própria sala. Tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Bem, hoje o assunto eu considero fundamental para quem tem minimamente o interesse de procurar um especialista para melhorar a aparência, para rejuvenescer, para ficar mais bonito ou mais bonita. Eu considero hoje uma live esclarecedora para vocês. Muitas pessoas, né, hoje em dia vocês ficam no Instagram seguindo uma série de profissionais e muitos botam os resultados, muitos botam o que eles estão fazendo, e aí isso na verdade só confunde todo mundo, né? Fica todo mundo confuso, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o que funciona, o que não funciona. Muita gente ainda profissional, infelizmente, muito profissional iludido, que faz um curso final de semana e já quer na segunda-feira já aplicar, achando que o professor mostrou os resultados, que ele vai conseguir tudo aquilo no consultório na segunda-feira. Quantas e quantas vezes eu não vi isso acontecer? Isso é muito comum. Isso daí acaba causando uma certa euforia no mercado, euforia nas pacientes e acaba criando confusão e às vezes, muitas vezes, descrença, o que é uma droga, né? A pior coisa que tem é você criar uma expectativa em cima de algo que você vai fazer, pagar por aquilo, e ainda, desculpa pessoal, o pessoal aqui não está sabendo colocar no mudo, aí ó. Então você paga por aquilo e ainda fica frustrada, né? E aí por que você ficou frustrada com o procedimento que você fez? 2 motivos. Só tem 2 motivos para você ter ficado frustrada no procedimento que você fez. Primeiro motivo, ele foi mal indicado para você. Você fez um procedimento que não foi bem indicado, não deu resultado, nem deu resultado, né? Isso é muito comum. Eu fiz um procedimento que não deu resultado. Então o pessoal às vezes quer exagerar na indicação. Uma indicação clássica que geralmente, assim, muitas vezes não dá resultado para uma indicada são os fios de sustentação, né? A gente coloca fio de sustentação, adoidado, aí eu vejo vários pacientes colocar fio de sustentação, pergunto para eles, deu resultado de fio de sustentação? 90% falou assim, não vi nada de diferente, né? E aí você vai me perguntar, e você, doutor Ricardo, usa fio de sustentação? Eu vou falar, uso. Então quer dizer também que você não tem resultado com fio de sustentação? Eu vou falar, tenho. E por que eu tenho resultado com fio de sustentação? Se você já fez umas 2 vezes e você não teve resultado com fio de sustentação. Então todas essas questões são importantes para a gente esclarecer. Tá? Bem, então temos o pessoal aqui da minha equipe que está aqui anotando as perguntas de vocês. Então eu vou começar a falar e vocês, por favor, façam perguntas aí nos comentários, que eu vou responder todas. Temos 1 hora pela frente aí para conversar, tá bom? Bem, então hoje o tema é harmonização facial. O que é harmonização facial? Por que está na moda esse nome, né? Vocês veem tudo aí. Olha, agora está na moda falar, inclusive, né? São 2 coisas: harmonização facial. E os dentistas, eles mudaram o nome, né? Para harmonização orofacial. Eu achei esse nome engraçado, porque o cara não entende. Acho que quer dizer o seguinte, né? Você ajeitar os dentes e aproveita e ajeita o resto do rosto, né? Acho que quer dizer isso, né? Porque, cara, a gente tem que ser meio Caxias com a nossa profissão, tem que se focar numa coisa. Então a harmonização facial
nada mais é do que você melhorar o aspecto do seu rosto. Seja para te embelezar, seja para te rejuvenescer. Tanto uma opção quanto a outra. Tá? Tudo isso pode ser considerado harmonização facial. Só que descobriram, depois do lançamento de aqueles preenchedores de ácido hialurônico mais modernos, que são preenchedores mais coesos e mais com uma durabilidade melhor, descobriram que se você fizer algumas projeções específicas no rosto, dependendo do caso, você consegue melhorar o aspecto desse rosto, né? Você consegue, em algumas projeções, você consegue melhorar o aspecto do rosto. E aí esses médicos que criaram essas técnicas, ou que na verdade não criaram, né? Eles compilaram, porque essa técnica de projetar certas áreas eu já faço há mais de 10 anos. Mas esses médicos que compilaram essas técnicas acabaram chamando esse procedimento de harmonização facial, né? Que é você nada mais do que projetar algumas áreas específicas no rosto com o intuito de disfarçar alguns incômodos que você pode ter ou algumas questões que a gente pode avaliar em foto. Tá? Então, a harmonização facial é isso. É simplesmente isso. Então, quando você pergunta para um cirurgião plástico ou quando você pergunta para um dermatologista se ele faz harmonização facial, todos vão falar que fazem. Porque todos têm o intuito de melhorar, rejuvenescer, melhorar a qualidade de pele, melhorar, deixar você mais bonita ou deixar você mais jovem. Todos eles têm esse mesmo intuito, independente da técnica que eles usam. Então todos eles vão falar para vocês que fazem harmonização facial. Então o primeiro conceito que vocês têm que entender é esse, né? Em vez de vocês ficarem com aquela nome na cabeça, harmonização facial, nossa, eu tenho que achar alguém que faça harmonização facial. Não, vocês têm que achar alguém que faça bem o que vocês estão precisando resolver. Se o problema é envelhecimento, se o problema é embelezamento, se o problema é alguma questão específica, né? Uma pitose de sobrancelha, uma ponta de nariz caída, uma falta de projeção de queixo, uma qualidade de pele ruim. Você tem que entender a sua queixa. É muito comum a pessoa perguntar assim, eu quero fazer uma harmonização facial. Tá bom, qual é a sua queixa? Minha pergunta sempre é assim, quando a pessoa fala assim, quero harmonizar meu rosto. Qual a sua queixa? Você tem que ter consciência do que não está te agradando. Isso é muito importante para começar. Lógico, você pode chegar aqui e falar assim, poxa, eu não me acho bonito, não me acho bonita. Eu queria ficar mais bonita. Isso é uma queixa. Tá? Você pode falar isso para o seu médico. E ele vai entender o porquê que você não está se achando daquela maneira, se faz sentido o que você está falando, se não faz sentido, se existe uma técnica específica para melhorar essa condição ou não. Né? Ou se ele vai apenas melhorar a condição, mas não resolver de forma mais objetiva. Né? Então tudo isso você tem que ter em mente. A primeira coisa que você vai fazer antes de procurar um médico ou um especialista é você se olhar no espelho e você entender o que pode ser que está causando aquela insatisfação em você. Essa é a primeira coisa. Você tem que, quando chegar na consulta, é muito mais proveitoso para vocês já terem uma noção do que está te desagradando. Tá? Parece besteira isso, mas isso é fundamental e muita gente chega aqui sem a menor noção do que está desagradando. Tá? Às vezes a pessoa fala assim, estou envelhecido, estou não sei o que, mas falta esse entendimento. E durante essa consulta, a minha função é justamente esclarecer para vocês se aquilo que vocês estão achando faz sentido ou não. Porque a minha opinião em relação a meus pacientes sempre leva em consideração não exatamente ao que vocês pensam de vocês mesmos. Por isso que é interessante entender o que o paciente acha dele. Porque eu preciso entender o que ele acha dele para eu poder chegar à minha conclusão do que as outras pessoas acham dele. Esse conceito é muito doido, assim, de entender a primeira, né? Só que é fácil, se vocês, né, tiverem um pouco de, né, respira, né, se vocês acham isso um absurdo, eu me basear no que os outros acham de vocês, respirem, que eu vou explicar. Muitas vezes, né, hoje eu tive alguns exemplos aqui na clínica de consultas.
hoje eu tive um rapaz, por exemplo, um rapaz jovem, que tinha um rapaz bonito, jovem, que já tinha feito alguns procedimentos, mas que continuava insatisfeito, por exemplo, quando ele sorria, que isso aqui levantava. Eu quero saber quem é aqui que está vendo essa minha live, que sorri e a bochecha não levanta. Tá entendendo? Ele também estava se queixando que o olhar dele era caído, nessa parte aqui lateral. Qual homem que não tem uma sobrancelha pitosada na lateral? Então, se você se baseia somente na queixa do paciente, você acaba fazendo algumas bizarrices, tá? Então vamos supor, pega um homem, posso pegar eu mesmo como exemplo, que eu sorrio, que quando eu sorrio levanta a bochecha também não é pequena, ela sorri e levanta. E eu tenho a sobrancelha baixa. E quando eu sorri, outra questão também que eu achei interessante, quando ele sorria, ele falou assim, meu olho diminui quando eu sorrio. Aí eu quero saber, quem que sorri aqui e o olho não diminui? Qual a pessoa que sorri e o olho não diminui? Tá entendendo? Então, é muito interessante e é muito legal conversar com gente que tem uma consciência legal, como era o caso dele. E quando eu fui explicando isso para ele, ele entendeu perfeitamente. Ele falou, não, você tem toda a razão. Você imagina se eu faço o que ele quer, né? Ele quer levantar a sobrancelha, quer levantar a bochecha, tirar a gordura da bochecha e fazer uma blefaroplastia. Cara, o cara vai virar um andrógeno. Ele vai ficar uma figura bizarra. Homem tem que ter cara de homem, a não ser que ele queira ter cara de mulher. É uma outra questão, né? Se o homem quer, eu já tive casos aqui, homem travesti quer virar mulher, outro papo. Só que o homem que quer ficar com cara de homem, tem que ficar com cara de homem. E você tem que tomar muito cuidado com a forma que você aborda esses casos, tá? Então vocês imaginem se eu fosse levantar a sobrancelha dele como ele queria, levantar aqui o terço médio, né? E fazer a pau. Ia transformar o homem num travesti. O que você não vê por aí de bizarrice nesse meio? Muita coisa, né? Então, esse exemplo acho que caiu muito bem, para vocês entenderem que eu tenho que olhar para vocês e entender o que as pessoas pensam de vocês, não o que vocês pensam de vocês, tá? Muitas vezes aqui os pacientes têm total consciência do problema delas, né? Do que as outras pessoas estão enxergando, que ela também está enxergando. Mas muitas vezes não, eu tenho que mudar esse conceito na cabeça, isso é muito difícil muitas vezes. Hoje foi fácil, né? Eu tive 2 casos assim, 2 casos foi fácil de me entender com os pacientes, mas tem casos que não é, cara. Tem cara que o cara se decepciona comigo. O cara vem aqui no consultório, ele fala assim, meu problema é esse. Eu falo, não, seu problema não é esse, o problema é aquele. Porque na verdade, você tem que melhorar o mundo, não é melhorar só para o seu espelho. O seu espelho aceita tudo. O seu espelho aceita tudo, tá? Ou seja, você pode achar o que você quiser, você pode ser uma deusa. Eu tive um caso hoje de uma menina muito bonita aqui na clínica, que ninguém entendeu nada. Eu não entendi nada. Eu lá para ela e falei assim, menina, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer por você? Você fica aqui na minha clínica, fica um dia aqui na minha clínica, por favor, para você ficar mais feliz, assim, você ficar bem feliz, não precisa querer fazer nada. Foi um caso bem legal. Espero que ela esteja vendo esse vídeo, ela sabe quem é. E aí ela falou pra mim, cara, quando eu tô falando que ela era bonita, eu não tô brincando. É uma coisa assim, imagina pegar assim, nível Gisele Bündchen, é esse nível que eu tô falando. Não é brincadeira. Imagina a Gisele Bündchen aqui na minha frente e querer fazer uma cirurgia plástica com 25 anos de idade. Foi isso que aconteceu hoje. E que foi uma lição pra mim, eu achei muito interessante. E aí ela falou assim, olha, eu tenho um problema com o meu olhar. Aí eu olhei para ela e falei, tá bom, seu olhar é perfeito. Qual o problema que você tem no seu olhar? Achei isso interessante. E ela me explicou tecnicamente o problema do olhar dela. Ela falou o seguinte, meu olhar, apesar de ele estar tudo bonitinho aqui, não sei o que, a distância entre a sobrancelha e o olho é pequena. E eu não estou conseguindo, e assim, quando eu passo sombra não fica legal. Ela é modelo, eu falei, sou modelo, tiro muita foto e tal. E quando eu passo sombra, não fica legal, porque essa distância aqui é pequena. Apesar da sobrancelha dela ser perfeita, assim, o alinhamento, tudo, o olho dela é perfeito, tudo perfeito. E aí,
eu entendi a queixa dela. Ela tinha razão. Tanto que eu falei para a minha frase para ela foi a seguinte: eu entendo a sua queixa. Eu só não concordo que eu tenha que corrigir isso, porque é um detalhe assim, muito, sabe, pequeno. Mas a gente ficou em 1 hora, ela conseguiu me convencer que esse detalhe pequeno fazia toda a diferença para ela. E esse é o ponto, né? Às vezes eu mesmo não entendo, né, os detalhes que fazem grande diferença para a pessoa, né? Mas ela me convenceu que esse detalhe fazia muita diferença, acabou marcando o procedimento. Eu vou fazer um lift endoscópico numa menina de 24 anos, que é, sei lá, tão bonita quanto a Gisele Bündchen. Então, e por que eu aceitei fazer? Porque ela tinha total consciência da queixa dela. Ela me mostrou, ela conseguiu me comprovar que se eu fizesse o que eu tava querendo, o que ela gostaria, ela ia ficar realmente mais bonita ainda. E com certeza isso ia repercutir positivamente na carreira dela, que ela é modelo. Então, 2 exemplos hoje muito interessantes que explicam muito sobre a harmonização facial, tá? Que é justamente você querer melhorar vocês mesmos para o mundo, não para o seu espelho apenas, tá? Essa menina, ela tinha uma queixa muito pequena, específica, só que realmente ela vai mudar para o mundo aquele olhar dela, apesar de já ser muito bonito, tá? E tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora que a gente vai optar, eu em aceitar e vocês em querer fazer, tá? Outro caso de uma paciente minha que está aqui, ó, tá aí me vendo, que eu já vi ela dando um joinha, não vou falar o nome dela não. Há algum tempo atrás, 1 ano eu acho, ela falou: olha, eu queria melhorar meu olhar. E ela falou que até na minha primeira consulta, eu não levei muito em consideração a questão do pescoço dela. Mas depois aquilo ficou muito gritante para mim. Ela tinha um olhar bem caidinho assim, e ela tinha uma queda aqui também no pescoço, na papada, no jaws aqui, né? Eu não me lembro o motivo, não me lembro o que aconteceu nessa primeira consulta, que eu não fui claro em relação a essa questão do lifting da parte inferior. Eu acabei topando naquele momento em fazer apenas o lifting endoscópico, que é aquele que eu te levanto o olhar, né? Que era, com certeza, a questão principal. Só que, sem dúvida nenhuma, fazendo só o lifting endoscópico, a gente ia corrigir bem o olhar, né? Aquele olhar bonitão. Só que ia faltar essa parte aqui de baixo. Então ia ficar uma discrepância entre a mulher que está acima do nariz, aqui, né? E a mulher que está abaixo do nariz. Ia rolar essa discrepância. Isso era previsível, tá? E em algum momento eu avisei isso para ela. Eu falei: olha, seria melhor fazermos o lift completo, para fazer a parte superior e a parte inferior. Mas ela acabou preferindo fazer separado. E eu topei. É uma coisa que eu evito fazer hoje em dia, né? Foi uma lição, inclusive, que ela me deu. E aí aconteceu exatamente o que eu imaginei, né? A parte de cima ficou ótima, a parte de baixo ficou igual, não mudou nada, e ficou uma discrepância de resultado, né? Uma mulher em cima e outra embaixo. E aí agora ela vai fazer esse ano o lifting da parte de baixo. Quer dizer, podemos fazer de uma vez só um lifting, de uma vez, e resolver logo tudo de uma vez, ela vai fazer em 2 etapas. Acaba gastando mais tempo e mais dinheiro. Então, tem certos conceitos, pessoal, que a gente tem que ter muita certeza do de onde a gente está entrando, né? Então, a primeira coisa que eu peço para vocês é terem uma autocrítica realista. Olhar no espelho e ver o que incomoda vocês. E outra coisa que eu recomendo para vocês: perguntem para pessoas que gostam de vocês o que elas acham. Pessoas sinceras, não é essas pessoas que falam assim: você tá ótimo, tá linda, né? Tem aquelas pessoas que são assim, né? Você tá ótimo. Não, pergunta para aquelas, deve ter uma amiga sincerona, né? Amiga, hein? Não é inimiga, não, amiga. Porque inimiga vai falar besteira. Então, amiga, pega uma amiga sincerona ou alguém da sua família e pergunta: o que você achou que eu podia melhorar no meu rosto?
e vai formando essa opinião em vocês. O que você acha que me envelhece? O que você acha que deixaria mais bonita? Levantar aqui a sobrancelha, nessa parte lateral, levantar na parte central. Tem muitas mulheres que têm um olhar muito agressivo, nessa parte aqui muito para baixo e a parte lateral arqueada. Fica aquele negócio meio, né? Eu tenho uma sobrancelha meio assim, né? Tanto é que eu tento levantar muito a sobrancelha para justamente parar, ficar com uma sobrancelha um pouco menos agressiva, né? Muitas mulheres têm isso. É possível com o lift no shopping só levantar a parte central, fazer isso aqui, ó, tá? E homem geralmente eu faço isso, né? Faço o lift no shopping e eu faço aqui, ó, levanto só a parte central aqui, ó. Isso faz uma diferença danada. Então, olha só que interessante, ó, acabou de falar aqui, ó, a Eliane. Ultimamente estou incomodada com todo o meu rosto. Interessante essa frase. Essa frase é ótima, já recebi várias vezes isso. Ó, é tudo. Estou incomodada com tudo. Mas mesmo você estando incomodada com tudo, é importante vocês irem para frente do espelho, entender o que é tudo. Para quando você chegar numa consulta, isso ficar muito... Isso vai ser muito proveitoso para vocês. Vocês vão entender, vocês vão se sentir muito mais confiantes depois de uma consulta dessa. Se é aquilo que vocês têm que fazer mesmo ou não, entendeu? Porque, vamos supor que vocês acham uma coisa, você vai no especialista, o cara acha uma coisa completamente diferente de vocês, né? Vocês têm que ter a mente aberta para você ver se é isso mesmo, se o cara tem razão ou não. Ou o cara é desses aí que gosta de fazer andrógeno. Andrógeno é aquelas pessoas do futuro, né? Aquelas projeções enormes e tal, eu não sou muito fã. Então vocês têm que ter essa consciência, beleza? Então, voltando à harmonização facial, é tudo isso. Tudo isso que eu estou falando é harmonização facial. Desde um preenchimento com ácido hialurônico, uso de um botox, a um lifting de face. Tudo você vai estar harmonizando uma face, beleza? O mais importante de tudo é o seguinte: não depositem, quer dizer, você pega um médico que ele só faz preenchimento com ácido hialurônico, um exemplo, um dermato geralmente, né? O cara não é cirurgião, e aí o cara quer resolver tudo no ácido hialurônico. Eu acho complicado, porque vai chegar qualquer caso bizarro lá e ele vai querer resolver no ácido hialurônico. Vai dar certo em uns, não vai dar certo em outros, porque o ácido hialurônico não vai resolver todos os casos. Então, o mais importante da harmonização facial, para vocês entenderem, que a situação mais importante, né, de tudo que eu poderia falar aqui hoje o que dá mais resultado para vocês é a correta indicação da técnica. O que eu quero dizer com isso? Não imaginem que vocês vão chegar num especialista e você já sabe o que ele vai falar para você. Não vai com essa cabeça, vai com o problema de vocês na cabeça, o que está te incomodando. Mas deixa ele falar, ele trazer a solução, porque para um problema existem 500 soluções. E cada especialista tem a sua experiência e tem a sua forma de resolver. Tá? Cada especialista tem a sua experiência e a sua forma de resolver. Então não tem especialista errado, nem certo. Existe um que resolve de um jeito e resolve de outro. E o ideal, o cara que é especialista mesmo, é um cara que ele domina várias técnicas. Por que isso? Porque para cada problema existe uma técnica ideal. Não adianta eu ser o cara do ácido hialurônico, se chegar uma pessoa aqui que eu preciso fazer um lifting. Vou fazer ácido hialurônico nele vai ficar muito ruim. Não adianta ser o cara do lifting, chegar uma pessoa aqui com o narizinho com ponta de queda, com queda de ponta, e eu propor para ele uma rinoplastia se eu posso resolver aquilo com uma lipoescultura de nariz. Como aconteceu hoje também. Tá bom? Então, aceitem as indicações diferentes de profissionais diferentes. Tá? Não existe uma forma só de resolver o caso de vocês, existem vários. Procurem especialistas que tenham amplo espectro de possibilidades na manga. Né? Se você tem um caso que é uma projeção de mento, por exemplo, que é um queixo maior, que é o que você precisa, né? Você não sabe se você tem que só projetar o queixo,
ou se você tem que projetar o queixo, fazer uma lipoescultura de papada. Você não sabe que se nessa lipoescultura de papada você vai ter que fazer uma colocação de um fio de sustentação para ajudar nessa flacidez da papada. Então, se você for um especialista que só faz ácido hialurônico, esse é especialista mesmo, né? Só faz uma coisa. E tem muitos aí. Você vai ter um resultado insuficiente nesses casos. Claro que vai funcionar para outros. Voltando a esse caso que eu estava comentando do rapaz mais cedo, esse rapaz jovem, 30 anos, ele estava se queixando de algumas questões no rosto e também estava se queixando da papada. E ele foi numa dentista, que fez um preenchimento aqui da mandíbula e queixo de hidroxiapatita. Tá? Hidroxiapatita é tipo um ácido hialurônico, só que dura um pouco mais tempo o resultado. É interessante, eu gosto. Não faço, mas eu acho interessante. E o resultado dele ficou muito bom, foi muito bem feito. Tá? Só que a dentista não fazia lipoescultura de pescoço. E ela tentou compensar a falta de opções de procedimento que ela tinha na manga com uma projeção de mento e mandíbula. Tá? E ela assim o fez, ou seja, ela colocou um queixão, colocou um mandibulão, ficou bom, foi muito bem feito. No entanto, não resolveu o problema. Porque ele agora está com mandibulão, queixão e papada. É esse o caso. Esse foi típico. Todo dia aparece assim. Tá? Isso é típico de falta de cartas na manga. Tá? Então você tenta compensar um problema com outro, com uma solução que não é a solução do problema. É uma solução indireta do problema. Tá? Então, o que aconteceu? Eu vou ter que fazer uma lipoescultura de papada, com uma lipoescultura de face, com uma demonstração de pescoço, para acabar de resolver a queixa principal dele, que tinha toda a razão. Né? Uma papadinha aqui, um pouquinho de suco nageniano, tá? Um peeling para melhorar a mancha, tá bom? Então, é assim, gente. Você vai vir aqui com a sua queixa e eu vou fazer indicações que podem ser múltiplas. Lembre-se de outro conceito muito importante. É a soma de pequenas mudanças no rosto que trazem um grande resultado. Nunca será uma coisa única. Nunca será um preenchimento aqui, ó, forte, ó, preencheu aqui, né? Botou aqui pontiagudo, tá na moda. Botou aqui pontiagudo, resolveu o problema da pessoa. Muitas vezes ajuda, tá? Não sou contra esses procedimentos. Eu só acho que às vezes exageram. Só isso. Estão exagerando. Estão deixando muito claro o que foi feito. E eu acho que o mais legal do rejuvenescimento da face é você não deixar vestígios. E as pessoas estão deixando vestígios do que fizeram. Uma pessoa botocada, conhece esse adjetivo? Então, aquela pessoa que você sabe que fez botox, você está na cara que fez botox. E agora o pessoal tá com... E pior que o termo harmonização facial, que é um termo maravilhoso, acabou levando a culpa, né? Aí você vê aquela pessoa lá, assim, né? E aí você fala, pô, esse cara fez a harmonização facial. Porque pegou a moda, pegou o nome. Mas não foi a harmonização facial que ele fez, foi uma desarmonização facial. Na minha opinião, não gosto de mandíbula pontuda. Desculpe quem gosta. Não gosto de malar muito projetado. Eu gosto de malar elevado. Eu prefiro fazer um lift endoscópico e levantar essa região da bochecha do que projetar, tá? E eu também prefiro aqui pessoas para rejuvenescer, pessoas mais velhas aqui na clínica. Hoje eu falei para ele, compra fralda. Hoje a idade média aqui na clínica está há 30 anos. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero mais umas 50, saudade das 50 aqui na clínica. Nossa, muito engraçado hoje, cara. Muito engraçado. Esse negócio de harmonização facial, por isso eu quis esclarecer isso, gente. Né? O pessoal está vendo muito novo aqui. Aí faz umas projeçõezinhas, pessoal muito jovem, faz umas projeçõezinhas com a salona, com um cara equilibrado, um cara bom, que vai ficar bom, vai ficar muito bom, tá? Então quem está fazendo hoje a harmonização facial? Né? Olha, quem está fazendo é médico,
dentista, farmacêutico, biomédico, esteticista, fisioterapeuta, quem mais? Até a menina que trabalha aqui, ela perguntou pra mim se era legal fazer um curso de harmonização facial. Tá complicado. E pior que o pessoal tudo para mostrar resultado, a gente não, né? Mais complicado ainda. Que mercado desonesto com vocês, né? Os caras mostram resultado, a gente não pode, teoricamente, né? Mas torço para que isso acabe e que fique todo livre para todo mundo, tá? Então, vamos falar o que estão fazendo de harmonização facial e vou falar a minha leitura em relação a isso, tá? O que o pessoal faz, na média, assim, né? Se for procurar um dermato, se for procurar um dentista para falar sobre isso, o que eles vão te propor? Eles vão te propor poucas coisas que são as seguintes: preenchimento de ácido hialurônico, preenchimento com hidroxapatita de cálcio, fios de dermosustentação, geralmente de PDO, toxina botulínica. Essa é o quarteto fantástico da harmonização facial da maneira que o pessoal está fazendo hoje, tá? Quais são as vantagens e desvantagens dessas técnicas? Vantagens: técnicas muito simples. Você, com uma canulazinha, com uma agulhinha, você vai lá e implanta esses preenchedores, ou você faz um botox para paralisar esse músculo temporariamente, e você sai de lá com um pouco edema, às vezes direto para o trabalho, às vezes, sei lá, no final de semana você está muito bem para segunda-feira, tá? Muito bom. Estou falando quando tudo dá certo, né? Quando você vai num cara bom, vão num cara bom. Desvantagens: principal, tempo e durabilidade. Esse para mim é a principal desvantagem. Eu sempre preconizei uma coisa na minha vida, e hoje aconteceu uma aqui. Eu gosto de dar alta para os meus pacientes. Eu gosto de dar tchau. Só quero te ver daqui a muitos anos, tá? Isso é o que eu tento, pelo menos, né? Muitos não aceitam. Muitos pacientes não aceitam, mas isso eu tento fazer com todos os pacientes, tá? Que é fazer um tratamento pontual e resolutivo, que vai resolver aquele problema específico por muito tempo, tá? Então a gente está falando entre um procedimento que você tem que pelo menos a cada 6 meses, 1 ano, retocar, senão aquilo acabou, tá? Quer dizer, você vai renovando aquele resultado. Hoje uma menina até me falou que ela faz de 4 em 4 meses preenchimento labial. Achei até interessante a conduta, né, para manter aquele resultado, né? Então ela vai de 4 em 4 meses no médico fazer uma ampola de preenchimento labial de 4 em 4 meses. É interessante, nada contra, né? É um estilo. Acho que para pessoas mais jovens eu acho legal. Eu gosto de uso do ácido hialurônico para lábios. Eu acho que é o melhor preenchedor de lábios que tem. Quando eu vou fazer uma lipoescultura, eu até uso lipoescultura em lábio, mas eu aviso para o paciente que aquela lipoescultura ela pode ter um grau maior de absorção nos lábios, que é o que acontece, entendeu? E aí mais vale a pena fazer, porque quando fica muito bonito e você acaba precisando usar menos o ácido hialurônico depois, tá? Então a primeira desvantagem é o tempo de durabilidade. Agora, qual é a primeira desvantagem da minha técnica? Tempo de recuperação, né? Um ganha na durabilidade, mas eu perco na recuperação. Quando você me procurar... Alô? Estão me ouvindo? Reconectou, desculpe. Houve uma perda de conexão. Mil desculpas para vocês. Ficou aparecendo aqui, conectando, reconectando e demorou. Geralmente é rápido isso. Mas onde é que eu estava? Agora me perdi. O tempo da durabilidade, tá? Lembrei. Tá? Todo mundo aí? Melhorou? Para mim aqui tá normal. Então, tem essa desvantagem pro meu lado, né? Que é justamente essa recuperação. E qual é esse período de recuperação que eu falo, né? Geralmente os meus períodos de recuperação, eles duram mais ou menos 12 dias a 15 dias, tá?
Se eu fizer, por exemplo, uma coisa simples, um peeling de... Não, peeling não posso considerar tão simples, mas vamos falar de, por exemplo, uma lipoescultura com lip lift. Daqui a pouco eu vou explicar tudo isso. Né? Recuperação de 12 dias. Até 8 dias já está tudo bem. Tá? Vai estar um pouco inchado e tal, normal. Estou falando assim, está liberado medicamente, pode trabalhar e tudo mais. Tá? Uma recuperação de um lifting de face, uma cirurgia grande, 15 dias. 15 dias você está inchado, mas já está sem ponto, está liberado medicamente. Se você vier de fora do Brasil, por exemplo, para fazer um lifting de face aqui, você com 15 dias pode voltar para o seu país, tá? Sem problema nenhum. Agora, com 15 dias você vai estar ótima, com nenhum procedimento você vai estar ótimo com 15 dias, nem com preenchimento de nenhuma espécie, nem de ácido hialurônico, nada disso, tá? Ainda vai estar com resquício de edema e tudo mais. Todo o resultado de qualquer procedimento tem que esperar pelo menos 1 a 2 meses. Aí qual é o cálculo que a gente faz? Bem, eu brinco com os pacientes o seguinte, com 15 dias você está liberada. Liberada para quê? Suas atividades sociais normais, você vai voltar a trabalhar e tudo mais. Com um mês, você pode ser mãe da noiva. O que é ser mãe da noiva? Sua filha pode casar, você vai no maquiador, ele vai resolver o seu rosto para o casamento da sua filha e você vai ficar maravilhosa para o casamento um mês depois do procedimento. E 2 meses? 2 meses pode ser quem? A noiva. Você pode ser o centro das atenções de uma festa. Tá? Então eu considero o resultado, um começo de resultado aqui na clínica, assim, de verdade mesmo, com 2 meses. Que é um retorno clássico aqui na clínica. Né? 2 meses a gente bate foto e avalia o resultado. Tá? Isso é bem clássico. Tá? Então, com 15 dias você está liberada medicamente, mas está um pouco inchada. Com 1 mês você pode ser mãe da noiva, com 2 meses pode ser a noiva. Tá bom? Assim fica fácil de entender. Bem, o que eu faço? Qual é a minha harmonização facial? O que eu faço de diferente? Ou não, né? Tem muitas pessoas que fazem também o que eu faço. Não estou falando que eu sou exclusivo, mas... muitos também a maioria não faz o que eu faço, né? Isso eu posso falar com toda tranquilidade. Tem técnicas que são minhas mesmo, porque eu acabei ganhando experiência com coisas assim que são diferentes, que poucas pessoas têm acesso. Sorte minha, né? Graças também a algumas pessoas que eu pude acompanhar, como o peeling de fenol, o lifting endoscópico, né? Tem sempre alguém para agradecer por isso. Eu tive a sorte de poder compilar todas essas técnicas. Isso foi uma sorte que eu tive na minha vida. Eu consegui ter visões de um lado, visões do outro e juntar tudo e fazer uma coisa nova. Tá? Isso um dia será publicado. E o que é isso que eu faço? A base do meu tratamento são 2 vertentes. A base do meu tratamento são 2 vertentes. Primeiro, tem envelhecimento de pele ou não tem envelhecimento de pele? 2 vertentes. Tem envelhecimento de pele? Peeling de fenol. Não tem envelhecimento de pele, mas tem envelhecimento, né? Envelhecimento estrutural, né? Cirurgia. Lifting de face, lifting endoscópico, tá? Então tem essas 2 vertentes, para vocês ficarem entenderem de forma bem simples. E aí você já pode olhar no espelho e já entender o que mais incomoda vocês. Envelhecimento da pele ou é envelhecimento estrutural da face? O que é envelhecimento estrutural da face? Quedas, né? Queda de sobrancelha, pele sobrando, papada escorrendo aqui embaixo, aquelas velas que os pacientes brincam de vela derretida, né? Começa a derreter aqui, começa a derreter aqui, começa a derreter aqui, não é isso? Isso é a vela derretida, entre aspas, é um envelhecimento estrutural. Entra aqui na minha mão direita, aqui para vocês, sei lá, aí inverte, né? O Instagram inverte. Entra aqui nessa mão aqui, ó. Entra na mão da caneta. Isso é a vela derretida, aquilo quando cai as estruturas. E quando tem envelhecimento da pele, entra aqui. O que é envelhecimento de pele? Ruga, basicamente rugas, né, cara? Rugas finas, aquela pele que você vê de perto assim no espelho, tá toda craquelada, né, cara? Às vezes não tem nem ruga, mas tá toda craquelada. Você vê que é uma pessoa que tem uma pele envelhecida, tá? Então são essas 2 categorias. Se você tem os 2 problemas, muito provavelmente você vai ter que passar pelos 2 procedimentos para ter um resultado completo, tá? Então é assim que funciona. Envelhecimento estrutural ou envelhecimento de pele. Ou eu faço um peeling de fenol ou eu faço uma cirurgia, tá? E aí vamos supor que você
tem um envelhecimento de pele, mas você tem molheira, você tem um suco nadeniano, falta projeção no seu queixo, falta projeção no seu nariz, e você tem um alongamento aqui da distância entre o nariz e o lábio. Quando você abre a boca assim, ó, você não vê o dente de cima, ó. Isso é um teste que você pode fazer também, ó. Abre a boca no espelho, ó. Esse dente aqui tem que aparecer. Se ele não aparece, é porque você tem um alongamento aqui nessa distância. Então, vamos supor que você tem esses detalhes. Falta projeção no queixo, tem um alongamento aqui, falta projeção no nariz e você tem olheira. E sua pele está envelhecida. O que eu vou indicar para vocês? Lembra? A mão com a caneta e a outra mão. Vou indicar aqui, ó. Tá? Peeling. Mas quando eu falo que eu vou indicar peeling, não quer dizer que eu vou fazer só um peeling. É esse que é o legal. Eu vou fazer um conjunto de técnicas junto com o peeling que vão resolver todos esses parâmetros. Resolver não, tá? Não use essa palavra, pelo amor de Deus, falei a palavra errada. Nunca use a palavra resolver, não existe isso. Tá? Existe melhorar. Tá? Vou melhorar todos esses parâmetros. Então, vamos falar desse caso que eu descrevi. Envelhecimento de pele, peeling de fenol, lift peel. Alongamento da distância entre o nariz e o lábio superior, lip lift. Projeção de nariz, projeção de queixo, suco nadeniano. Liposcultura de face. Tá? Então a gente está falando aqui de 3 procedimentos que vão ser feitos em conjunto, ao mesmo tempo. E vai ser somente uma recuperação, respeitando todos aqueles tempos que eu comentei. Tá? Isso daí, quais são as vantagens disso? A desvantagem sempre é o tempo de recuperação, tá? Então só vou falar de vantagens agora. A desvantagem você já sabe qual é. Não, também tem a desvantagem do rosto ficar vermelho durante um tempo, lógico, né? Tem questões visuais, né? Que são mais dramáticas, né? Mas vamos falar das vantagens. Liposcultura de face. O que ficou no seu rosto em 2 meses, acabou. É o que vai ficar por muitos anos. Tá? Então você não precisa ficar retocando liposcultura de face. Às vezes eu retoco porque o paciente às vezes queria um nariz mais empinado, queria um queixo mais projetado. Às vezes eu retoco, mas é por uma questão de insuficiência de resultado, não por falta de durabilidade. Tá? Lip lift. Corrigiu aqui, é uma mini cirurgia que eu faço aqui, ó. É uma mini cirurgia que eu faço aqui com um resultado maravilhoso. Resolve esse problema, definitivamente. Você nunca vai precisar fazer isso na vida. Tá? Ruga. Não tem nada mais exterminador de ruga do que um peeling de fenol bem feito. Não existe outra técnica. Pode me mostrar aí, pode perguntar aí. Eu vou falar. Nada se compara ao bom peeling de fenol. O peeling de fenol é um procedimento que já tem mais de 100 anos que é utilizado. Modernamente, eu diria uns 40, não, mais de 50 anos, modernamente, mais de 50 anos ele é utilizado. Modernamente, assim, com os resultados que a gente tem hoje. E vários outros procedimentos já tentaram tirar o trunfo, né? Laser, outros peelings, vários outros procedimentos, 200 tipos de laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, esses milagres que você vê por aí. Nenhum tira o pódio do peeling de fenol em relação à ruga, em relação a rejuvenescimento da pele, tá? Em relação a você pegar uma pele destruída pelo envelhecimento e deixar ela lisa, que nem uma pele de um adolescente. Nada faz isso com o fenol, tá? Então, nesse caso que eu estou comentando, olha que interessante. Isso não é uma harmonização facial? Você pegar, você reconstruir completamente a pele da pessoa, deixar com a pele jovem, você reposicionar o lábio superior, causando uma eversão super bonita. Você alongar o queixo, e eu posso inclusive, junto com o peeling de fenol, fazer uma liposcultura de papada, passar fio de sustentação, melhorar o seu contorno facial. Tudo isso por muitos anos. Muitos anos. Quero dar alta para vocês, pelo amor de Deus. Lógico que eu tenho algumas aí que são aqui, meus xodóis aqui, que não fogem, não saem daqui de jeito nenhum. Mas eu gosto muito de vocês também. Tá? Não fiquem decepcionadas com a minha frase. Eu gosto da alta, mas também gosto das que ficam aqui e até me estimulam a estudar, a procurar novas técnicas e tal. Então, eu vou listar para vocês procedimentos que eu faço
que tem uma indicação específica com alto índice de resolução, tá? Vou listar para vocês. Primeiro, campeão da clínica, lipoescultura de face. Sou apaixonado, faço há muitos anos. Nossa senhora, tem cada caso maravilhoso e com muitos anos de acompanhamento. Assim, não tem nada que eu indico mais aqui na clínica que lipoescultura de face. Vou colocar em ordem de importância aqui. Pirindifenol, o Lift Pill. O pirindifenol também é o melhor exterminador de ruga que eu conheço. O melhor rejuvenescedor de pele que eu conheço. Nada é melhor do que o pirindifenol para isso. Lift endoscópico. Sou apaixonado. Hoje, nossa, eu já tive mais um caso maravilhoso aqui na clínica, cara. Inacreditável. Você olha, eu fui na recepção, tava cheio ali, eu olhei para ela e falei assim, caraca, como ela ficou bonita, cara. Uma menina que tinha um olhar assim, triste, caído. Cara, que coisa maravilhosa o lift endoscópico, eu sou apaixonado. E o lift endoscópico sempre eu faço junto, né? Sempre não, né? Mas muitas vezes eu preciso fazer junto com a blefaroplastia. Blefaroplastia é aquela cirurgia de pálpebras, né? Que eu tiro aqui excesso de pele na pálpebra, tiro a gordurinha também aqui no cantinho do olho, às vezes eu tiro a gordurinha debaixo dos olhos, tá? Tudo isso a gente faz associado ao lift endoscópico. Lip lift, nossa, virou carro-chefe também aqui, cara. Quantas pessoas que é um procedimento que eu faço há 2 anos, né? Foi de um estudo que eu comecei há 2 anos atrás e me apaixonei, assim. É impressionante o que fica bonito o lábio quando a gente faz o lip lift, quando bem indicado. Quando bem indicado. Sempre existe essa frase depois. Quando bem indicado. Lipo de papada com dermosustentação. Maravilhoso. Lipa isso aqui tudo. Em casos que são necessários, que pode ter flacidez na pele do pescoço, passa um fio aqui, olha, que vai ter um resultado infinitamente superior se você simplesmente tivesse só passado um fio. Sempre associe técnicas. Quando você associa técnicas, você vai ter resultados melhores e mais duradouros. Né? Se você for lá ver nas técnicas clássicas de dermosustentação, você vai ver lá durabilidade, 1 ano e meio, não sei o quê. Associe isso com uma lipoescultura para você ver o que vai acontecer. Você vai usar aquele fio só como um curativo biológico. Você só vai usar aquele fio para manter a pele naquele lugar, para ela cicatrizar numa situação diferente. E a durabilidade vai aumentar por causa disso. Tá bom? E aí a gente entra nos procedimentos mais cirúrgicos, que é o lifting de face. Quando eu me formei em cirurgia plástica, eu via muito palestras de alguns colegas. Tem um colega conhecido lá no Rio de Janeiro que ele fala assim: nossa, eu me orgulho por nunca fazer um lifting de face em meus pacientes. O máximo que ele opera ele faz muito peeling e faz muita blefaroplastia, cirurgia de pálpebra. É o máximo que ele faz de cirurgião plástico, cara. Mas ele só faz peeling, não faz peeling de fenol, hein? Só peeling de ácido glicólico, retinóico, sei lá, todos esses peelings aí. E assim, os resultados são bons? São ótimos, né? Melhora a qualidade da pele? Muito. Rejuvenesce? Na minha opinião, não. Tá? Na minha opinião, não rejuvenesce. Melhora a qualidade de pele. Se isso for suficiente para rejuvenescer um caso ou outro, tudo bem, ótimo. Vai ser sempre os casos que vão estar lá na tela, numa apresentação, sempre vão ser os melhores casos, né? Mas não resolve a maioria deles, tá? Então, a indicação e as cartas na manga que a gente tem que ter são fundamentais para a gente poder oferecer a melhor qualidade de resultado para o maior número de pessoas. Beleza? Então, de quais procedimentos desses aí, que estão perguntando, são procedimentos ambulatoriais e quais procedimentos são procedimentos hospitalares? Bem, todos esses que eu falei, com exceção do lifting, são procedimentos ambulatoriais. O que é um procedimento ambulatorial? O procedimento ambulatorial é aquele procedimento que você pode executar
dentro de um centro cirúrgico ambulatorial. Aqui na minha clínica eu tenho, em São Paulo, eu tenho centro cirúrgico ambulatorial. No Rio, eu não tenho centro cirúrgico ambulatorial na minha clínica, então eu opero no hospital. Em Brasília, eu não tenho centro cirúrgico ambulatorial na minha clínica, então eu opero no hospital. Mas aqui, eu faço os procedimentos ambulatoriais no centro cirúrgico ambulatorial, tá? Então, todos os procedimentos, blefaroplastia, ostentação, pirinidifenol, lipoescultura, são procedimentos ambulatoriais. O que quer dizer isso? Não precisa de anestesista, tá? Não precisa de anestesista. Eu vou fazer uma anestesia do tipo de dentista, aqueles bloqueios de face, e vou fazer o procedimento dessa maneira. Você vai receber alguns remédios, são analgésicos. Não sonolência, vocês ficam um pouco grogues, sonolentos, mas são procedimentos realmente tranquilos, tá? Raros, eu estava até conversando com a Rafa hoje. Em 5 anos, dos últimos 5 anos, eu tive 2 casos que eu não consegui finalizar os procedimentos aqui na clínica, tá? 2 casos em 5 anos. Por quê? Aí são as exceções, né? São aquelas pessoas extremamente sensíveis que são exceções reais, né? Porque, ou às vezes as pessoas que são casos de pessoas que tomam muito antidepressivos ou muitos remédios para dormir, que elas ficam resistentes àquelas drogas que a gente usa aqui para você deixar vocês mais tranquilos, vocês ficam agitados, tá? Mas é muito raro. O procedimento ambulatorial é para ser feito em ambulatório, tá bom? Mas, caso não dê, a gente faz no hospital, não tem problema. Né? Tem procedimento, por exemplo, se eu fosse fazer uma blefaroplastia, eu preferiria fazer no hospital. Chapado com o anestesista lá do meu lado, me deixando, botando para dormir. No entanto, 95% dos casos eu faço ambulatorialmente. Eu sou fresco para dor, eu não aguento nenhuma injeção de vacina da gripe. Minha mulher que me sacaneia. Tá assistindo ela, hein? Tá assistindo? Tá. Ela me sacaneia. Porque pra tomar vacina da gripe eu mordo o dedo assim, ó. Então, imagina se eu vou fazer uma blefaroplastia ambulatorialmente. Não faço mesmo. Mas eu faço 95% dos pacientes, porque elas, graças a Deus, elas não são tão frescas como eu. Tá? Porque realmente é um procedimento tranquilo. Eu que sou fresco. Beleza? Vou abrir as perguntas agora, já está quase acabando o tempo aqui, só tem 8 minutos. Mas só fala para elas que algumas, no geral, gostariam de saber da lipoescultura, da indicação para o bigode chinês. Bigode chinês, tá. É uma pergunta importante, muita gente reclama disso. Tá. Cara, o bigode chinês tem duas questões, tá? Rápido isso. 3 questões, na verdade. Questão estrutural, que é uma conformação óssea da sua maxila, do osso aqui da maxila. Se ela for mais para frente, você tem menos bigode chinês. Se ela for mais para trás, você pode ter mais bigode chinês, tá? Você tem uma questão também da queda do terço médio, que é essa parte aqui, tá? Se isso aqui tem queda, obviamente vai mostrar aqui, ó, bigode chinês e aqui embaixo, ó, o lábio antoniano, que é a marionete, tá? Então quando você queda aqui do terço médio, você vai piorar o bigode chinês e a marionete. E a terceira opção é, às vezes as pessoas magras têm muita expressão e formam aquele vínculo aqui do bigode chinês, tá? Quando você tem só o vínculo do bigode chinês, está marcado só por causa disso, um preenchimento com uma lipoescultura funciona muito bem, com às vezes um pirinidifenol, funciona muito bem. Quando você tem uma pitose, uma queda do terço médio, outra vez o pirinidifenol com a lipoescultura também funciona bem. Mas tem casos que preciso puxar também um pouquinho. Como é que eu puxo aqui? Ou eu posso colocar alguns fios de sustentação aqui, para levantar isso aqui de forma mais simples, ou eu posso fazer um liftoscópio, que aí eu puxo mesmo. Tá? Aquele liftoscópio aqui, a gente faz um cortezinho aqui com uma câmera e levanta aqui, ó, faz uma tração boa. Tá? Então essas são as melhores maneiras de tratar o sulco nasogeniano. Tá? Então depende do caso, tem que avaliar. Próxima pergunta. Muita pergunta aí. Agora tem mais perguntas, tá? Vamos lá, que só tem 5 minutos. Caramba, Nossa, tá acabando. 5 minutos. Bora, rápido. Calma, vamos embora.
A Lúcia Silva, o ácido hialurônico é definitivo quando aplicado nos lábios, nas bochechas e mandíbulas? Não, o ácido hialurônico ele tem durabilidade de, dependendo da qualidade dele, de 6 meses a 1 ano e meio. Por isso que dependendo da qualidade. Tá? Então, assim, em lábios ele até tem uma durabilidade boa, uma marca boa. Acho que a que eu uso, por exemplo, ela tem uma durabilidade muito boa. Só que você tem que saber o que você está usando, né? Pior que vocês não sabem quais são as marcas boas. Eu não vou ficar aqui fazendo propaganda, mas esse é um problema também que a gente tem, né? Você tem que ter certeza que a marca é boa para durar mais tempo. Próximo. Próxima, Sandra Gui, tá? Fazendo lifting facial inclui os olhos? Blefaroplastia. Sim. Quando você vier aqui, a gente vai fazer um orçamento do lift facial. Se precisar de blefaroplastia, eu vou colocar lá no orçamento a blefaroplastia. São procedimentos que são cobrados à parte, mas são feitos em conjunto. Paulo, dentistas fazem especializações em harmonização facial, né? Deixa eu ver. Algumas profissões que não, peraí. Doutor, quero fazer o preenchimento labial, sempre tive os lábios sexy, mas agora tenho 45 anos e está caído. Valeria a pena, né? Então, assim, 45 anos o lábio caiu, sempre teve o lábio sexy. Legal. Tem que entender o que está acontecendo. Percebe essa questão da distância entre o lábio superior e a base do nariz, né? Quando você abre a boca. Não é só essa maneira de ver, né? Tem uma maneira mais técnica, mas só para vocês terem uma ideia. Tem que ver os incisivos. Pode ser também encurtamentos incisivos, né? Mas tudo bem. Mas na média dá para ver dessa maneira. Abre a boquinha, cara de bobo, assim, ó. Olha no espelho, tem que ver os dentes incisivos. Ou você primeiro vê isso daí. E aí depois você analisa o lábio em si, né? Vê se tem diferença de um lábio superior para o inferior. Geralmente o lábio inferior ele tem que ser um pouquinho mais volumoso que o superior. E você perdeu muito volume no lábio inferior e ficou com o superior maior, aí fica meio estranho, aquela sensação de bico de pato. Tem uma série de questões que a gente tem que ver. Mas com certeza um preenchimento com lip lift é uma solução interessante. Tá, a Adriana Gabriela está perguntando: o que me incomoda no meu rosto é o bigode chinês que eu tenho por causa da minha arcada dentária. Isso me incomoda demais. O ácido hialurônico funciona em mim? Você não tem bigode chinês por causa da arcada dentária. Você pode até ter o bigode chinês por causa dessa projeção do maxilar, né? Isso tem que ser avaliado, não tem como saber. O ácido hialurônico funciona em bigode chinês para aquele bigode chinês que é aquele só de marcado, sabe? Aquele marcado, que não tem muita ptose. Quando você tem muita ptose, muita queda do terço médio, o ácido hialurônico já não funciona. Se você tem uma queda pequena do terço médio e aquele bigode chinês só marcado, né? Se tiver aquele rosto mais magro, o ácido hialurônico, a liposcultura funciona muito bem. Tá. Alex, você está perguntando agora: lift endoscópico proporciona efeito botox definitivo? Lift endoscópico ele funciona como uma espécie de botox definitivo. Ele não paralisa completamente, mas ele diminui bastante a contração dos músculos, diminuindo assim a formação de qualquer ruga que aquele músculo pudesse causar. Tá, a Eliane Rodrigues perguntou: o endoscópico facial, quais regiões? Entendi? O endoscópico facial, quais regiões? Quais são as regiões? O lift endoscópico a gente vai tratar a sobrancelha, a altura da sobrancelha, esse músculo aqui, a gente vai diminuir a força desse músculo, diminuir a força do músculo frontal e elevar isso daqui, tá? É isso que o lift endoscópico faz. Tá. A Andréia perguntou: o fio é permanente? Não, nenhum fio é permanente. Mesmo os fios permanentes que existem e existiam muito no passado, eles não são permanentes no resultado, tá? Você coloca ele lá, ele fica em você, mas infelizmente o seu corpo o processo de crescimento continua e ele vai diminuindo. Tá acabando aqui.